Olá, está começando mais um Trabalho em Revista, o programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Em Cuiabá, Igreja Evangélica é condenada a indenizar em R$33 mil uma ex-empregada por assédio moral. Os advogados de defesa recorreram da decisão. A trabalhadora atuava como auxiliar administrativa na Associação da Igreja Assembleia de Deus Grande Templo, em Cuiabá, e teria sofrido represálias do advogado, que atuava na assessoria jurídica da igreja, após cobrar o registro de sua carteira de trabalho. Ela queria o registro da carteira de trabalho ao final para conseguir o FIES, que é um financiamento estudantil, e ela tinha passado na faculdade particular. O problema foi relatado à direção da entidade beneficente, que prometeu solucionar o caso, o que não ocorreu. O fato dela sair chorando, procurar inclusive a presidência do Grande Templo para tentar uma solução amigável para o presente caso, algumas pessoas, talvez por falta de informação, começou a levantar suspeitas de que poderia estar havendo, inclusive, um assédio sexual, porque ela ouvia-se gritos, ela saía chorando, entrava na sala, ela não estava fazendo nada. A cada cobrança feita pela trabalhadora, aumentavam os atos de represália. Ao ponto de deixar ela, inclusive, ao ócio, tirou todas as funções dela. Diante dos fatos, a auxiliar administrativa entrou com um processo trabalhista contra a igreja, que negou as acusações. Porém, a juíza Leda Borges entendeu que a entidade, ao mostrar desconhecimento dos fatos, assumiu a culpa. O preposto não tinha conhecimento dos fatos, né? A pessoa que representa a igreja não tinha conhecimento dos fatos e, em razão disso, foi aplicada a confissão ficta, ou seja, isso significa que tudo que a autora disse passa a ser verdade para o juízo. E aí a condenação se impõe diante dessas alegações de assédio. Procurados pela nossa reportagem, os advogados de defesa da Igreja Assembleia de Deus Grande Templo disseram que não tem nenhuma declaração a fazer e que já apresentaram recurso que será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. É péssimo para a sociedade de modo geral. E também coloca em descrédito a própria organização, né? Não só a Assembleia de Deus, mas todas as igrejas evangélicas, elas vão sofrer com essa atitude, porque, a grosso modo, foi pastores que permitiram essa prática. A gente não espera de uma instituição que propaga o bem, né, que faça que tenha esse tipo de comportamento, né, que seja a burla aos direitos trabalhistas e também a questão do assédio. Na segunda reportagem da série sobre os trabalhadores haitianos, vamos mostrar quais são os direitos trabalhistas garantidos aos imigrantes aqui no Brasil. Você tem alguma dúvida? Então, acompanhe a reportagem. A Constituição brasileira prevê uma série de benefícios e direitos aos trabalhadores brasileiros, como carteira assinada, seguro-desemprego, FGTS, férias e aposentadoria. Esses direitos também se estendem a qualquer trabalhador que esteja de forma legal no país, independentemente do país de origem. Se exercer alguma atividade que nós chamamos de vínculo de trabalhista, esse vínculo dá a ele todos os direitos que a nossa legislação está prevista na nossa legislação. Filho de italiano, o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Mato Grosso, Valério, teve essa experiência dentro de casa. Meu pai, por exemplo, ele viveu a vida inteira na condição jurídica de estrangeiro. Era italiano, nunca se naturalizou, brasileiro, e até morrer ele foi estrangeiro e trabalhou no Brasil e nunca reclamou das garantias que o Brasil prestava. A rigor até elogiava. Nós pensamos que países europeus têm assistência social, etc., melhor, pode até ter, mas o Brasil também não é um país de se jogar fora em termos de garantias trabalhistas. O Judiciário Trabalhista está aí para dar esse exemplo. Há 4 meses, a haitiana Mimose mudou radicalmente a sua vida em busca do primeiro emprego no Brasil. E conseguiu. Ela trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma empresa de limpeza em Cuiabá e está satisfeita com as condições de trabalho no país. Porque eu me gusta de Brasília, porque é brasileira, trata-me bem, trata-me
Muito bem. É só porque tem um senhor lá de aqui ajuda-me muito, por isso eu me gusta em Brasil. No entanto, os trabalhadores imigrantes que atuam de forma legal no Brasil não recebem os benefícios alcançados em seu país de origem, a não ser em casos de contrato provisório e vinculado ao outro país. Existe uma possibilidade dele adentrar ao país para executar algum trabalho técnico, né, o que nós chamamos, podendo ser trabalho vinculado nessa técnico em que a origem dele, a empresa da origem dele está o enviando para realizar algumas atividades no Brasil, e geralmente essas atividades são temporárias. E nessas atividades temporárias, essa permissão é para ele adentrar no país, realizar uma atividade técnica, mas essa subordinação é daquele país, daquela empresa, daquele país. No próximo bloco, você assiste a entrevista com o juiz Lamartino de Oliveira, mestre em Direito do Trabalho. Ele fala sobre o assédio moral e sexual no serviço público. Não saia daí que a gente volta já.